Bem, pessoal, bom dia, né? Estamos aqui nas nossas aulas de matemática, né? Retomando aí para o nosso quarto período. Pessoal, a gente vai tratar nesse quarto período sobre geometria analítica, né? Sobre ponto, reta, plano cartesiano, equação da reta. E essa primeira aula introdutória, ela é uma aula que trata basicamente, né, de posicionamento, localização e o plano cartesiano, né, para que a gente nas próximas aulas saiba bem utilizar o que de fato esse conteúdo nos apresenta. E para quem ainda não lembra, né, o que é o plano cartesiano, né? O nosso plano cartesiano é isso aqui, ó. Aquela parte que tinha o x e o y, né? Aí nós vamos depois calcular, por exemplo, a distância que liga o A até o B, ou a equação que representa essa reta, tudo isso a partir, né, da ideia da geometria analítica e da ideia de ponto e seus critérios, né? Vamos lá. E aí, para a gente relembrar, né, o que nós vamos utilizar mais à frente, né, por que não relembrar alguns detalhes básicos, né? Você deve bem lembrar que quando você mora numa rua, né, as casas elas possuem aí uma numeração, né? E aqui, por exemplo, eu tenho a casa de número 500 e tenho a casa de número 800, né? Professor, e para que isso, né? Por que isso, né? É que quando nós nos posicionamos no espaço, se você tiver uma posição, tiver uma numeração, um número qualquer, fica mais fácil você localizar, né? Já pensou, né? Se não tivesse um número, eu teria que descrever essa casa, né? Ah, essa casa é verde ou amarela, ela é bonita ou ela é feia, né? Eu teria que dizer que falta uma telha, a porta está com cupim, alguma coisa do gênero, né? Eu teria que descrever de alguma forma. E a numeração ela vem me auxiliar. A localização ela serve justamente para isso, né? E lembrando que sempre ela parte de um ponto de referência, né? A gente vai estar sempre tratando de que existe uma origem, um ponto inicial, né? Para que essa numeração possa ser contada. E uma observação aí também, né? É que, por exemplo, né? Não sei se você já reparou, já observou, você pode fazer isso agora, né? Agora, eu digo depois que você assistir essa aula, ver se você concorda com isso, né? Na sua rua, ou no seu bairro onde você mora, certamente você já deve ter visto que existe uma numeração na sua rua, na outra rua em outra numeração, né? E que, na maioria das vezes, né? Os números pares ficam de um lado, né, e os números ímpares ficam de outro. Por exemplo, para mim, né, eu moro numa rua em que minha numeração é par. E o outro lado da rua tem pessoas que têm a sua numeração com número ímpar. Para que isso, né? Para facilitar a entrega de alguma coisa, para facilitar e organizar, né? Principalmente para organizar o espaço urbano, que aí, se ele não estiver bem organizado, fica aquela bagunça. Já pensou? A rua onde eu moro, o número da minha casa é 126 e, por exemplo, do lado da minha casa é 230, a casa da frente 590, no final da rua tem a casa 1300, opa, 1030. E na outra rua, de repente, tem o número 125, tem o número 610, tem o número 240. E aí, se não tivesse organização, a pessoa tem que sair andando em várias ruas para poder encontrar esse número. Ela vai ter a necessidade de rodar, né? Aí já pensou, do outro lado da cidade aqui tem o 125. Do outro lado da cidade tem o 612. Do outro lado da cidade tem 233, né? Então, se não houver essa organização, vai dificultar a identificação de uma possível situação, né? E de diversas formas aí você pode olhar e pensar, é para entrega de objetos, a entrega de contas,
para poder receber calçamento, para um atendimento ambulatorial, para um atendimento policial. Então essa numeração ela tem essa sua prioridade, né? De alguma forma ela tem uma razão, um porquê, né? E aí também nós vimos, ou nós sabemos que para nós, né, nós temos o que nós chamamos de reta numérica, né? E, por exemplo, eu posso ter isso aqui, ó, né, que a reta a seguir representa uma rua, onde as casas estão numeradas em ordem crescente. Então, isso aí também você vai perceber aí quando você estiver olhando sua rua, que elas estão indicadas com os números 100, 200, 300, 400, 500, 600. E eu quero localizar, né, na reta as casas de número 125, 190, 342, 485, 511, 549. Vou repetir. É parecido com o que eu falei no slide passado. Eu quero localizar as casas. Ora, eu vou seguir o que? A busca dessas casas a partir da reta numérica. Você vê que já tem aqui, ó, o A, o B e o C na reta. Se eu já tenho essas identificações, eu posso colocar novas identificações para cada número. Por exemplo, né, já que ele não me disse, mas eu vou usar. Eu posso usar o D para o 125, o E para o 190, o F para o 342, o G para o 485, o I para o 511 e o H para o 549. E lembrando que eu poderia usar essas letras para ordens diferentes. Aqui eu estou colocando a ordem alfabética, né? E para facilitar, né? O que é que você pode ver? Ora, o 125, ele fica entre o 100 e o 200. Se ele fica entre o 100 e o 200, ele está por aqui, ó. Mas aí ele tem essa linha no meio, né? Ora, essa linha do meio é porque talvez indique que seja 150. Então eu vou colocar aqui, mais ou menos nesse meio, o ponto D. E vem o 190. O 190 é perto do 200. Ponto E. O 342 é pertinho ali, depois do 300, pertinho do meio, né? Ponto F. O 300 e o 485. Professor, o 485 é perto do 500. Então, vou aqui, FG, né? O I é 511, então é um pouquinho depois do 500. E o 549, professor, é pertinho do I, mas é antes desse intervalo do meio. Vou botar aqui, ó, 549, H. Perceba que cada valor aqui recebeu um número. Vou botar aqui, ó, 125. E uma identificação com letra, para ficar mais fácil, né? 190, 342, 485, 511, 549. Pronto. Professor, e para que isso, né? É porque você deve lembrar que quando a gente está tratando de reta numérica, de pontos, você viu na física, por exemplo, lá no primeiro ano, né, se era crescente, se era decrescente, qual é o ponto, a localização, que você pode identificar com uma letra, né, com o valor numérico, ou o número com uma letra, né, e vice-versa. Aqui eu coloquei, né, por que eu usei essas letras em ordem alfabética, mas depois você pode ver de outra forma. E a partir disso eu também posso fazer questionamentos. Por exemplo, a casa A, ela está onde? Né? A casa A, ela está aqui, professor. Bem aqui, ó. E veja que aqui tem traços e tem números. Olha, ele está entre o 200 e o 300, mas ainda tem essa linha no meio. Ah, eu vou imaginar que está no meio, então é 250. Então ela está aqui, ó. Ponto A. Professor, o ponto A está aqui. Então está nessa parte aqui, ó. 250, 300. Ah, então aqui é fácil, ó. Ele está abaixo de 200? Abaixo de 200 está não, professor. Está entre 200 e 250? Também está não.
Está entre 250 e 300, foi o que a gente acabou de ver, né? O certo é essa daqui, ó, verdade. Correto. Está entre, ou está acima de 300? Tá não. Então a gente pode também fazer perguntas, questionamentos a partir dessa localização da reta numérica. Para quê? Para me saber se eu vou adiante ou vou voltar, né? Também posso colocar os números, né, dentro dentro da reta numérica, e essa reta numérica ela pode estar toda numerada ou não. Perceba que aqui eu só tenho a origem, ó, o 0, e depois o 4. Então, meu conselho, preencher com o restante dos números faltantes. 1, 2, 3, 4 já tem 5, 6, 7, 8, 9. Aí um detalhe, quando você vier voltando aqui, que é a ordem decrescente, né? É a partir do mais próximo do 0. Voltando 1, voltando 2, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 e menos 7. O pessoal aí também imagina que quando vai preencher essa reta, o mesmo número que termina é o mesmo do começo, né? Menos 7 tem que terminar do outro lado mais 7. Menos 5 mais 5. Não necessariamente, né? Vai depender da proporção da reta e o que é que você necessita. Depois disso, pessoal, agora aqui eu vou olhar quem são os positivos e quem são os negativos, para até se tornar mais fácil para você fazer aí o seu preenchimento, né, dos valores, né? Ora, o A é 3, então tá aqui o 3, o A. O B é menos 2, vou deixar para depois. O C é 6. O D, o D é 2,5. Peraí, 2,5. 2,5. Professor, 2,5 é um número quebrado, mas ele fica entre o 2 e o 3. Então, 2 e 3. Tá aqui, ó, pessoal, bem aqui no meio, ó. É o ponto D. Aí, terminei os positivos, vamos para os negativos. Menos 2 é B. E olha lá o ponto E, menos 3,5. Professor, fica entre o menos 3 e o menos 4. Perceba, ó, 3 e 4 tá ao contrário. Aqui é onde o pessoal vacila, ó. Por isso que eu peço que você primeiro preencha a reta numérica para depois fazer essa identificação, ó, menos 3 e menos 4. Vou soltar aqui, ó, ponto E. E aí nós temos toda a localização da nossa reta numérica e eu consegui preencher direitinho a informação, né? Numere, de acordo com a necessidade, coloque os pontos e os valores numéricos, né? E depois é que você vai colocando entre positivos e negativos, principalmente identificando quando houver quebrado, número decimal, fração, isso aí, viu? E bora aqui para a nossa ideia, que é o que é de principal na nossa aula. Professor, o plano cartesiano é aquela retinha que você tinha, né? X e Y, em que o X está na horizontal e o Y está na vertical, né? E você vai ter aí 4 regiões que a gente chama de quadrante, né? Cada pedacinho desse depois vai ser chamado de quadrante. Bora ver aqui, ó. Traçando aí as retas na horizontal e na vertical, você tem o eixo X e o eixo Y, né? Lembrando, o eixo X está na horizontal, deitado, e o eixo Y está na vertical, em pé. Outro detalhe, eu tenho que ter a minha origem, né? Origem é o que? É o começo, é o nada, né? É o zero. E perceba que essa origem, ela está com dois valores, né? Um valor para x e um valor para y. É outro detalhe que você tem que estar lembrando. Sempre x e y, né? Nessa ordem aí. Primeiro x, depois y. E uma nomenclatura, né? O eixo x, ele recebe o nome de abscissa, né? E o eixo y recebe o nome de ordenada.
E professor, por que que recebe, por que isso aí vai ser importante? Ou de onde é que isso vai ser importante? Porque mais na frente eu vou poder dizer assim, ó, calcule a distância entre dois pontos, o ponto P e o ponto A. O ponto P se encontra na origem. O ponto A tem abscissa 3 e ordenada 4. E nem coloquei o plano para você. Aí imagina como é que você vai fazer isso. Aí por isso você precisa fazer essa identificação. Um conselho, né, uma dica. Imagine a ordem e na ordem alfabética. Ó. Professor, primeiro é X e Y. A abscissa vem primeiro do que O, né? A, O. Abscissa ordenada. Assim fica mais fácil. Aí eu vou ter, né, o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante, quarto quadrante, que são os espaços aqui entre eles. Aí depois a gente vai estar falando dessas características, né? Aí ele vai dizer que o ponto está no primeiro quadrante, que o ponto está no segundo quadrante, está no terceiro ou no quarto. E cada um deles tem um sinal, uma coisa diferente, né? E todo ponto, né, já que ele vai estar em x e y, né? Eu vou ter o que aí, ó? Eu tenho esse ponto P. Geralmente nós fazíamos o que, né? Eu olhava para cá e sem a malha quadriculada eu fazia mais ou menos esse tracejado que está aqui, né, professor? Pronto. Ah, peraí. Professor, mas toda vez que eu vou identificar, eu me engano. Eu não sei quem é que vem primeiro. Eu não sei se é primeiro o 4 e o 3 ou esse é o 3 e o 4, né? Aí você vai lembrar dessa ordem aqui, ó. X primeiro e depois o Y. Quem é que está no X, ó? No X está o 3. Então, primeiro é o 3 e depois vem o 4. Então, essa parte aqui, ó, não está certa, né? Então, nosso ponto P é 3 e 4. E aí, mais uma vez, o 3 é a abscissa, né? Na ordem alfabética. Primeiro a abscissa, depois a ordenada. Tá vendo aqui em cima que eu deixei escrito, ó? Abscissa, ordenada. 3 é a abscissa, 4 a ordenada. Os dois pontos juntos nós chamamos de coordenada. E, em geral vem na forma de x e y. Beleza? Vamos adiante. Uma característica interessante é que cada quadrante tem um sinal diferente, né? Por exemplo, o primeiro quadrante, todos os pontos são positivos, né? Tudo que está aqui nesse meio, ele é positivo, ou seja, o x e o y vão estar assim, ó, um valor qualquer. Vou usar o exemplo do 3 e do 4, vai ficar assim. E se for no segundo quadrante, professor, no segundo quadrante, ele tem, ó, o x negativo, menos x, e o y positivo. Então, eu vou ter menos 3 e 4. Ele sempre vai ficar alternando essa questão dos sinais. No quarto quadrante, você vê que os sinais são negativos. Então, é menos o x e menos o y. Ou seja, menos 3, menos 4. E no quarto quadrante, você vai ter o x positivo, ó, perceba o x positivo e o y negativo. Então, eu teria assim, ó, x positivo, y negativo. 3 e menos 4. Professor, isso aqui também é importante? Sim, porque aí depois, em muitas questões, eles não colocam algumas situações os próprios números. Eles dizem, o ponto de valores 3, 4 se encontra no quarto quadrante. Aí você tem que lembrar se o 3 é positivo ou se não, se o 4 é positivo ou não. Aí, a partir da localização de onde se encontrar, você vai ter o sinal, né? Lembrando que a origem é 0, 0, né? E também tem dois detalhes, né? Quando eu estou sobre o eixo X, acho que você já deve ter visto, professor, eu às vezes vejo uma questão de plano cartesiano com um ponto aqui e às vezes eu encontro um ponto aqui, vixe, e às vezes eu me engano na hora de marcar, né? Ora, se você
tá vendo que ele está sobre o eixo x, ele está dizendo para mim o quê? Que ele tem um valor x, mas o outro é zero. Quando ele está sobre o eixo y, né? Vou botar aqui, ó. Quando ele está sobre o eixo y, ele tem y. E lembre-se que o y está lá no final. Y e começa com zero. Tem muita gente que se perde nessa parte aqui, né? Eixo x tem o x e o outro é zero. Eixo y é zero e depois y. Aí esse y pode ser positivo ou pode ser negativo, né? O x pode ser positivo ou negativo, a depender da posição. E para finalizar, outro detalhe que a gente fala são as bissetrizes, né? Pessoal, o que é bissetriz? Bi, quando eu vi, é 2, né? Pessoal, bi é 2. Né? Um time que é bicampeão é 2 vezes campeão. Bi, 2 vezes. Setriz, reta, né? Linha. Então ele está dizendo que vai dividir aí, ó, em 2. Né? Dividir quem, ó? Os quadrantes. Então ele pode ter a primeira bissetriz e pode ter a segunda bissetriz. Na primeira bissetriz, qual é a característica? Tanto o x quanto o y, a abscissa ou a ordenada vão ser iguais. Como assim? 2 e 2. Ou então, se for negativo, menos 2 e menos 2. Iguais mesmo, viu, pessoal? 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3, 4 e 4, 5 e 5, menos 5, menos 5. E pode ter também na segunda bissetriz. E na segunda bissetriz, o que é, né? Uma é o contrário da outra, né? A abscissa é o contrário da ordenada. Não entendi, pessoal. Se o x for 2, a abscissa é menos 2. Se o x for menos 2, a ordenada é 2. Um é o inverso da outra. E acredito eu que essa parte aqui é o que vai interessar para vocês. É o que pode dar a base para a gente iniciar aí a ideia da geometria analítica. Na próxima aula nós vamos falar sobre distância entre dois pontos e perímetro, né, de figuras. E para finalizar, né, deixando aí a mensagem para vocês que os grandes feitos são conseguidos não pela força, mas pela perseverança, né? Aí foi Samuel Johnson quem falou isso aí. No mais, valeu, até a próxima.